Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 15. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do corpo de Cristo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. O povo de Deus diz: amém. Pode se sentar. Observe mais uma vez a expressão, conforme a versão que eu li, no versículo 15, que diz: e sejam sempre agradecidos. As traduções tradicionais dizem: sede agradecidos. E o imperativo que ali está, sede, ele acaba exigindo essa palavra suplementar que a NVT colocou, a palavra sempre, para designar, para referir-se à constância. Sede agradecidos, naturalmente, para cumprir, observar isto em diferentes momentos, fica satisfeita a versão suplementar. Sejam sempre agradecidos. Sejam sempre agradecidos. No ano de 1636, uma pequena cidade no interior da Alemanha chamada Eilenburg estava afligida em todas as direções. Por quê? A nação estava envolvida na chamada Guerra dos 30 Anos. E a cidade, que era muitíssimo pequena, tornou-se uma espécie de hospital para os que estavam voltando dos campos de batalha. Consequentemente, houve uma epidemia na cidade. Havia somente um pastor naquela cidade, os outros tinham se apresentado para combater. Havia um pastor responsável por toda aquela cidade e nesse ano de 1636, em um dia, ele chegou a presidir 50 velórios. Foram 5.500 pessoas que morreram na paróquia dele, e ele presidindo. A média do ano foi 15 velórios por dia, mas essa é a média. Teve um dia que foi 50. Um deles foi a sua própria esposa e um dos filhos do casal. Para a comunidade foi um ano dificílimo. Doença, mortandade e guerra. Individualmente, esse homem, esse pastor, esse pregador da palavra de Deus, sem dúvida, estava experimentando um período muito difícil, que foi ainda acumulado com a viuvez. Mas foi no ano de 1636 que Martin Ringart publicou o hino Nun danket allen Gott, que significa agora demos graças a Deus. Este hino tem uma versão em nosso idioma, publicado no Inário para o Culto Cristão, é a entrada número 10 do HCC, e a tradução, a versão para o nosso idioma diz assim: louvemos ao Senhor com coração e lábios, pois grandes coisas faz aos simples e aos sábios. Mesmo antes de nascer, Deus cuida do bebê e tudo o que é melhor com graça já provê. Louvemos ao Senhor, pois com amor deseja que sua eterna paz conosco sempre esteja. Sustém-nos seu favor nos dias a correr, nas crises, na aflição. E quem escreveu isso sabia do que estava falando. Nas crises, na aflição, virá nos socorrer. Louvemos ao Senhor com toda a reverência, ao Trino e Santo Deus em sua onipotência. Em terra e céu e mar, nós, servos do Senhor, unindo os corações, cantemos o seu louvor. Se tivesse sido um ano de colheita farta, de nascimento de criança em casa, de grandes livramentos, talvez nós imaginaríamos que faria mais sentido escrever algo assim. Mas imaginar que isso foi escrito num ano de viuvez, de praga, de solidão, de 50 velórios num dia, não faz estranho, porém, faz mais precioso.
Há dias, irmãos, na nossa vida, em que nós nos lembramos de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, e a gratidão flui com muita naturalidade, ela brota suavemente do nosso coração, multiplicada na força da alegria. Tem dias em que o nosso versículo é: em tudo dai graças, e não é difícil dar graças. Há dias em que não é difícil. Há outros dias, porém, em que o nosso versículo há de ser Efésios 5,20, por tudo dai graças, e a gratidão não vai jorrar em grandes borbotões, vai cair em pingos preciosos, mas não deixará de fruir, ainda que pingos, gotas preciosas que emanarão da fé. Quando o texto bíblico diz: sejam sempre agradecidos, está provido para os dias de 1 Tessalonicenses 5,18, dias de goles e goles de gratidão jorrando muito fácil, mas sempre inclui também os dias difíceis de Efésios 5,20, por tudo dai graças, em que a gratidão não será tão fácil de encontrar no nosso coração. A verdade é que a gratidão é algo poderoso. A mensagem desta noite tem esse título: o poder da gratidão. E eu quero pensar com vocês brevemente sobre o poder disto, que é mais do que um sentimento. Chamarei de virtude por me faltar a palavra mais adequada. Uma virtude, então, por Deus determinada, penso até que por Deus criada, muito poderosa e eficaz nas nossas vidas. Primeiro de tudo, porque esclarece o nosso entendimento. A primeira coisa que a gratidão é um reconhecimento intelectual, cognitivo, cerebral, mental, racional, de que eu e você não somos os únicos agentes na nossa vida, mas existe alguém agindo, presente na nossa vida, e que nós temos recebido desse alguém, que na verdade é Deus, tanto da sua bondade, da sua mão bondosa, da sua generosidade, do seu amor. A gratidão é, primeiro de tudo, um reconhecimento de que Deus está presente na nossa vida e de que Deus está por trás, à frente, adiante, envolvido nas coisas boas que nós temos usufruído. Moisés escreveu assim, preste atenção nestas palavras: quando tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus, para suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando, se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, a tua prata, o teu ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, que no deserto te sustentou com maná, para que não digas no teu coração: a minha força, a fortaleza da minha mão me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Eu li para vocês Deuteronômio 8, de 10 a 18. Pode acontecer mesmo, queridos, como é muito comum que aconteça, que no usufruir das bênçãos, conseguimos a bênção do ingresso numa universidade que vai nos levar a um diploma, que vai nos levar a uma carreira. Então que nesse curso, e enquanto estamos desfrutando das coisas, das consequências, dos frutos, dos resultados, nos esqueçamos lá atrás. Pode ser que envolvidos por uma conquista, por uma vitória, por uma bênção, nos esqueçamos. O texto diz que o seu coração não se eleve, que você não venha a dizer que foi a sua própria mão, o seu intelecto, a sua capacidade, o seu êxito, os seus talentos, sua criatividade, mas reconhecerás, te lembrarás do Senhor teu Deus. Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Não é o que cantávamos? Nunca me deixes esquecer que tudo o que tenho, tudo o que sou e o que vier a ser,
Nunca me deixes esquecer que vem de ti, Senhor. A gratidão é poderosa porque ela coloca a nossa mente no trilho certo. Ela ajusta o nosso foco e nos ajuda a reconhecer que Deus, esse maravilhoso Deus eterno, grande, santo, infinito, majestoso, tremendo, tem por nós um interesse tão vivo, um amor tão zeloso, tão carinhoso, que Ele de fato dispensa do seu favor notavelmente, repetidamente, generosamente na nossa vida. Ao ser assim, há um outro poder na gratidão. É um poder que esclarece o entendimento e que humilha o orgulho. Direi por quê. O reconhecimento poderoso faz com que a gente reconheça o quanto precisamos de Deus. Pois todas as coisas da nossa vida devem ser ligadas diretamente a Ele, porque dele elas vêm. Então, se em algum momento Deus privar-se de nos abençoar, coitadinhos de nós. Coitadinhos de nós. Então a gente se lembra, e a gratidão é poderosa, porque ela abate o orgulho que está presente em todos os corações. Não pense que você está acima do orgulho. Não se dê por seguro neste assunto. O apóstolo Paulo, um dos homens que mais intimamente conheceu a Deus e que viu Jesus Cristo ressuscitado, quando falou do seu espinho na carne, ele disse: para que não me ensoberbecesse. Não foi isso que ele escreveu? Então esse homem reconhecia que ele podia cair no pecado da soberba, do orgulho, da vaidade. Se isso podia acontecer com Paulo, pode acontecer comigo e com qualquer outra pessoa. Então o orgulho é tão poderoso. O orgulho é tão poderoso, ele pervade as nossas melhores intenções. O orgulho consegue se esconder até nos nossos gestos altruístas. O orgulho consegue passar pela fresta das nossas mais bem planejadas resoluções. O orgulho é poderoso, mas a gratidão é mais poderosa do que ele, porque ela humilha o orgulho. Quando eu leio o testemunho de Davi no Salmo 144, ele que foi um superlativo monarca e um muito exitoso general, no entanto escreveu assim, Salmo 144, bendito seja o Senhor a minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e libertador meu és tu, escudo meu em quem confio e que me sujeita o meu povo. Veja que ele era um monarca superlativo. As nações em redor tornaram-se tributárias de Israel no trono davídico. Mas ele diz: Deus é quem sujeita o meu povo. Leia o livro dos Reis das Crônicas. E se você se interessa por história de guerra, como o irmão Malto, se você se interessa por história de batalha, você verá que estratégico general era o rei Davi. Mas ele diz: Deus é quem treina as minhas mãos para a batalha. O reconhecimento esclarece o nosso entendimento e humilha o orgulho. E sabe o que acontece quando o seu orgulho é humilhado? Eu vou responder daqui a pouco. Alguns de vocês se lembram do dia que eu contei a história aqui de um galo que ficou neurótico. E não é porque eu sou torcedor do Cruzeiro que eu gosto de história que galo se dá mal, mas não deixa de ser. Tinha um galo na fazenda, e todos os dias o galo cantava. E quando o galo cantava, a vida começava. Quando ele cantava, as galinhas botavam. Quando ele cantava, o fazendeiro saía para tirar o leite das vacas. Quando ele cantava, o dia começava. Por incrível que pareça, quando ele cantava, o sol nascia. Então ele começou a perceber que papel chave ele ocupava no mundo. E no primeiro momento, o galo começou a andar com o peito estufado, assim, empoleirado, poderoso, afinal de contas, se o sol responde ao chamado dele. Mas logo depois o pobre galo começou a ficar inquieto, porque ele tinha medo de que um dia ele faltasse, porque se ele faltar, quem vai levantar o sol?
Se ele faltar, quem vai acordar o fazendeiro? Quem vai despertar as galinhas? A história termina dizendo que o pobre do galo ficou neurótico, internado. Perdeu o senso. Todas as vezes que você acredita, todas as vezes que você atribui crédito demais a você mesmo, não só você está neurótico, você está, mas você perde muita paz. Todas as vezes que você olha para suas próprias mãos e forças e capacidades como sendo o talento, o sustento, a base, você sacrifica uma paz que vai fazer muita falta na sua vida. Ouça-me atentamente. Então, quando a gratidão humilha o orgulho, o que a gente colhe é um fruto pacífico, delicioso de paz. A gratidão é poderosa o suficiente para confortar o coração angustiado. Da mesma maneira como ela esclarece o entendimento, ela humilha o orgulho, ela nos conforta porque ela tem um poder de interagir com a nossa memória e fazer com que coisas que ficaram lá atrás sejam trazidas ao nosso coração. Então a gente se lembra do agir do Senhor na nossa vida. A gente se lembra de momentos, talvez até mais difíceis do que qualquer momento que estejamos atravessando, e nós nos lembramos de como Deus veio ao nosso socorro, que respostas maravilhosas Deus proveu para nós. E isto, de fato, o medo, o pavor, a ansiedade preocupante são poderosos o suficiente para nos desequilibrar, mas a gratidão é mais poderosa do que eles, porque ela conforta o nosso coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, aconselhou o pastor Paulo de Tarso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração com súplica. Quem sabe Filipenses 4:6 de memória aí? Pela oração com súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso pensamento, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando eu estou perturbado, eu me lembro que Deus cuidou de mim até hoje. E se Ele cuidou de mim até hoje, eu não tenho motivos para duvidar de que Ele falhará em cuidar de mim agora. Então eu encararei qualquer obstáculo ou provação que eu esteja atravessando com o coração muito mais fortalecido em Deus, porque de fato a gratidão consola o nosso coração. William Hendrickson, um luminar dentre os eruditos do Novo Testamento, comentou assim: a expressão de gratidão é, portanto, uma muito abençoada resposta aos favores imerecidos. Ouça, enquanto a gratidão perdura, dissipam-se as preocupações, as murmurações desaparecem, aumenta-se a coragem para enfrentar o futuro, decisões virtuosas são propositadas, paz é experimentada e Deus é glorificado. Que força poderosa da gratidão, que nos levanta do abatimento, alimenta a nossa esperança, nos fortalece e reveste de coragem para seguir em frente. Feliz, bem-aventurado, abençoado é aquele cujo coração é agradecido com o pobre, mal-aventurado o ingrato. A gratidão é poderosa, irmãos, para nos encher de alegria. Sempre que você se sentir grato, você se sentirá alegre. Observe a noite que nós estamos vivendo. De alguma maneira, talvez por nada específico, talvez por esta árvore de testemunhos, por aquilo que você ali colocou, mas na verdade o papel era pequeno para você colocar tudo que você queria colocar. De alguma forma, esta data, este culto, te faz ficar alegre. Não é possível que é só comigo que isso acontece. Nem sempre a alegria leva à gratidão. Essa frase é de Chuck Swindoll. Nem sempre a alegria leva à gratidão, mas gratidão sempre leva à alegria. A gratidão, amados irmãos, é tão poderosa porque ela verdadeiramente quebra o ciclo do abatimento, da tristeza, da murmuração, para nos colocar
num ciclo ascendente. Havia um pastor, essa história é real, é genuína, é relatada. Havia um pastor presbiteriano na Escócia, que era conhecido no seu pequeno lugarejo, por ser um homem que nunca dizia uma palavra ruim. Eu queria ser conhecido por isso também, amém? Ele era conhecido por sempre ter algo bom para dizer sobre qualquer pessoa, sobre qualquer situação. E a história, como eu a li, é de que chegou um dia, dizem, eu nunca fui lá, você já foi, dizem que a Escócia faz muito frio. Então chegou um domingo gelado, cinzento, nublado, nevado. E chega o pastor na igreja, um dia meio assim, diz, aquele dia que tem gente que gosta, mas no caso, não é aquele dia que te inspira muita coisa, não. E as pessoas estavam atentas para ver o que é que o pastor iria dizer, uma vez que ele nunca dizia algo ruim sobre nada, o que é que ele vai dizer? E dizem que ele orou assim: Senhor, eu te dou graças, porque não é todo dia que é igual hoje. A gratidão alegra o nosso coração. A gratidão aquece a nossa adoração. Quando nós nos lembramos das demonstrações do favor do Senhor na nossa vida, a nossa reação espiritual imediata é louvor, é adoração. Quando nós somos lembrados, aliás, Chesterton foi quem disse o seguinte, que o pior momento na vida do ateu, do agnóstico, não é quando ele está triste, tem um pior, é quando ele se sente grato e não tem a quem agradecer. A gratidão coloca mais fervor na nossa adoração. Eu li um texto essa semana, alguém escrevendo, dizendo que Paulo é o apóstolo da gratidão. E catalogou todas as vezes nas suas epístolas em que Paulo demonstra gratidão. Você se surpreenderá. Paulo era grato pelas igrejas, cada uma delas em cada uma das epístolas. Dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vós. Paulo era grato pelos seus companheiros que trabalhavam com ele. É por isso que ele termina as epístolas com listas extensas de nomes de pessoas que ele não esquecia. E por que não esquecia? Porque conservava no coração com gratidão a parceria, o amor, a amizade, a companhia, a camaradagem de cada um daqueles. Paulo era grato pelas igrejas, pelas bênçãos, pela salvação. Paulo era grato pela comida. Eu sei que um ou outro crente lá nos outros cantos do Brasil não ora antes da refeição, mas Paulo diz que nós devemos receber os alimentos com ação de graças, e que quando é recebido com ação de graças é santificado. Então orar antes de comer não é só uma bela tradição, mas é algo que Jesus deu exemplo, Paulo deu exemplo, está na Bíblia, faça isso também. Faça isso no avião, faça isso no restaurante, faça isso na casa que você estiver visitando, faça isso em todo momento, amém? Em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo ensinou que a ingratidão é um sinal de alerta, de perigo e de queda. Romanos 1:21 está escrito que o ser humano caiu porque não glorificou a Deus como Deus, nem lhe deu graças. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, fala que os homens maus dos últimos tempos serão homens ingratos. Paulo ensinou a dar graças em tudo e por tudo, 1 Tessalonicenses 5:18, Efésios 5:20. Ele admoestou inúmeras vezes os discípulos de Jesus Cristo a ter um coração abundante e transbordante de gratidão. Comece a pensar nos motivos de gratidão. E em 2 minutos, você se encontrará louvando, adorando, salmodiando ao Senhor, que é a fonte de toda a bênção. Portanto, a gratidão é poderosa, porque ela glorifica a Deus em tudo e por tudo. Andrew Murray, uma das maiores autoridades históricas sobre oração, escreveu: demos graças a Deus de coração sempre que orarmos, porque a gratidão moverá o nosso coração em direção a Deus e nos preservará na comunhão com Ele, tirando nossa atenção de nós mesmos, e assim deixará espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Por fim, a gratidão nos impulsiona à generosidade. É preciso muito poder, porque os descendentes de Adão são, por natureza, egoístas. Os filhos de Eva
por natureza, somos egocêntricos. Mas a gratidão nos faz pessoas generosas. Generosidade, eu fiz uma lista aqui. Generosidade de gentileza. Você sabia que um gesto gentil é um ato de generosidade? Você já pensou em quão gentil Deus é com você? Às vezes nós somos estúpidos. Deus nunca foi estúpido comigo, nem uma vez sequer. Deus é sempre gentil. Quando eu lembro disto, eu sou grato a Deus pela sua gentileza. Deus é paciente. Às vezes alguém explode de raiva. Deus nunca fez. Aliás, obrigado, Senhor, porque tu nunca fizeste isso comigo. Deus é generoso. Generoso de uma maneira que nós podemos experimentar. Nós falamos aqui sobre o rei Davi. E o rei Davi dizendo que as suas vitórias vinham de Deus, que o seu reinado vinha de Deus. Mas sabe como ele demonstrava isto? Leia lá como eu li hoje de manhã, 1 Crônicas, capítulo 14, 15, 16, 17. Todas as vezes que o rei Davi prevalecia sobre um povo e tomava tributo, então está relatado lá, e tomava grandes tributos de prata, de ouro, de joias, de metais, de escudos, de lanças, etc., de espadas. Mas está escrito lá também que em vez de depositar estas coisas no tesouro real, diferente de qualquer outro monarca, de qualquer outro tempo, de qualquer outro lugar, o rei Davi dedicava estas coisas e as depositava no tesouro do templo, no tesouro do Senhor. Frequentemente, quando nós vemos uma situação que precisa de auxílio, nós queremos que outro auxilie. Por que o governo não faz nada? Por que a igreja não faz nada? Por que alguém não faz nada? Por que você não faz alguma coisa? Vivemos um tempo, aliás, de terceirização. Queremos que alguém faça alguma coisa. Quando nós podemos experimentar e demonstrar a generosidade que vem da gratidão de maneira espontânea, solidária, fraternal, agindo de maneira muito natural, livre, em favor do nosso próximo, sem que a mão direita saiba o que a esquerda fez e vice-versa. Eu vivi isso pessoalmente. Compartilhava eu com alguém uma bênção específica que alguém desta igreja me abençoou. A pessoa que ouviu o meu relato disse assim: não é crente a pessoa, mas vocês crentes são assim mesmo uns com os outros. A pessoa estava querendo dizer algo ruim, não podia ter dito algo melhor. Ela disse: vocês crentes são assim mesmo uns com os outros. Que coisa maravilhosa, preste atenção, vou dizer de novo. Vocês crentes são assim mesmo uns com os outros. Glória a Deus! Nós somos assim mesmo uns com os outros. Nós amamos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros, nós oramos uns pelos outros, nós caminhamos juntos, nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram, e somos assim porque somos crentes. Nós crentes somos assim mesmo. Mas somos assim por causa do Deus que é o nosso Deus, do Pai que é o nosso Pai, do Salvador que é o nosso Salvador. Eis, meus amados irmãos, quão poderosa é a gratidão, em que ela nos move também em olharmos para a obra do Senhor, para o sustento da obra do Senhor, para a parte de cada um na obra do Senhor. Nós não esquecemos de demonstrar a nossa gratidão, quando também trazemos a nossa parte na obra do Senhor, e isso fazemos não com peso, nem com tristeza, porque Deus ama quem contribui com alegria. Os filhos de Adão são tão egoístas, e o egoísmo é tão poderoso, mas a gratidão é mais poderosa do que o egoísmo. Viva a gratidão, mas viverá no seu coração? Viva a gratidão, mas viverá em nossas práticas? Queira Deus soprar um sopro gracioso, e a gente não apague as brasas que foram acesas esta noite, ou alimentadas esta noite, mas queira Deus soprar um sopro gracioso em nosso coração,
que alimente a chama reluzente e aquecedora da gratidão sincera e verdadeira que é tão poderosa. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé. Com este cântico nós vamos terminar o nosso culto. Lembrando que após o culto tem coisas deliciosas preparadas para nós. Então você não deixará este lugar tão apressadamente. Por favor, curve a cabeça e feche os olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco hoje e todos os dias, até o dia em que Jesus virá nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.